Olá, alunos do nono ano. Então vamos continuar a nossa revisão. Na última aula nós falamos sobre o átomo e os modelos atômicos que foram propostos ao longo da história. Nesta aula nós vamos discutir um pouco mais sobre a estrutura atômica. Então nós dizemos que o átomo é a menor partícula estrutural que forma a matéria. Então você tem uma imagem aqui que mostra justamente a organização da matéria. Desde a menor partícula estrutural, que é justamente o átomo. Então, se lembre, o átomo não é a menor partícula da matéria, o átomo é divisível. Ele é formado por prótons, nêutrons, elétrons, mas essas partículas chamadas de partículas subatômicas, abaixo de átomo, sozinhas não formam matéria. Então, a menor partícula estrutural da matéria é justamente o átomo. Então, o átomo ele se liga com outros átomos para formar as moléculas. Aqui você tem o exemplo da molécula de água. Em azul estão os átomos de hidrogênio, em verde está o átomo de oxigênio, que é o H2O, que é a molécula de água. Então, essas moléculas em conjunto formam as organelas, aqui está representada a mitocôndria. Então, se você pega ali a mitocôndria, a membrana plasmática, os ribossomos, os lisossomos, os retículos endoplasmáticos, junta todas essas organelas, nós formamos a célula. A célula que é a unidade básica dos seres vivos, né? Para ser considerado um ser vivo, tem que ser formado por células. As células, de mesma forma e mesma função, em conjunto formam os tecidos. Os tecidos em conjunto formam os órgãos em conjunto formam os sistemas, e aí se você pega todos os sistemas, aqui está representado o esquelético, mas se você pega o sistema esquelético, o sistema cardiovascular, sistema respiratório, sistema digestório, sistema nervoso, todos esses sistemas em conjunto formam o nosso organismo. Aí, a partir de organismo, nós temos as populações, que é um conjunto de indivíduos de mesma espécie. Depois você tem as comunidades, que é um conjunto de populações. Você tem os ecossistemas, que é um conjunto de comunidades mais os fatores abióticos do ambiente. Aí inclui a água, o solo, a temperatura. E um conjunto de ecossistemas forma a nossa biosfera. Então veja como está organizada a matéria desde a menor partícula estrutural, que é o átomo. Então nós discutimos até na última aula que a partir do Rutherford, o átomo ele é dividido em duas regiões. Então você tem uma região central, que é chamada de núcleo, onde está concentrada a massa do átomo. Então ali você tem partículas positivas, chamadas de prótons, e você tem as partículas neutras, que são os nêutrons. Então veja que a massa do átomo está concentrada justamente nessa região. Por quê? Lá na eletrosfera estão orbitando os elétrons. Os elétrons eles têm uma massa desprezível, muito pequena. Só para você ter uma ideia, a massa do elétron é 10.000 vezes menor que a massa do próton. Por isso que ele é considerada desprezível. Então, o átomo é formado por essas duas regiões, a região central, contendo prótons e nêutrons, e as eletrosferas, onde estão girando os elétrons. Lembrando que a massa do átomo se concentra no seu núcleo. E para você calcular justamente a massa do átomo, ou chamado número de massa, é justamente você tem que somar o número de prótons do núcleo com o número de nêutrons. Então vamos usar o exemplo aqui, olha, a formulazinha para você calcular a massa do átomo está aqui. O número de massa é chamado de A, o Z é o número de prótons, mas também é conhecido como número atômico, e o N é o número de nêutrons. Então, se a gente fosse calcular a massa desse átomo aqui, olha, que é justamente o átomo de carbono, então a massa dele seria o número de prótons dele, que é 6, mais o número de nêutrons dele, que é 6. Então, nós acharíamos que o número de massa do carbono é 12. É assim que se calcula o número de massa de um átomo, somando as partículas da região central, que é justamente onde se concentra a massa do átomo. Nós dizemos que um átomo está eletricamente neutro quando o número de partículas positivas, ou seja, os prótons do núcleo, é igual ao número de partículas negativas na eletrosfera, que são os elétrons. Então veja aqui, olha, o número de elétrons, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é igual ao número de prótons, que são 6 também, que estão lá no núcleo. Lembrando que isso pode variar, nós vamos estudar um pouquinho mais para frente os íons, ou seja, um átomo ele pode ganhar ou perder elétron. Aí esse número de elétrons vai diferenciar do número de prótons e ele não vai mais estar eletricamente neutro, tá bom? Então essa é a estrutura do átomo, só para a gente ter uma noção, aqui tem um átomo de lítio. Então veja que o átomo de lítio ele tem no seu centro aqui, ó, 3 prótons e 4 nêutrons.
Se ele é eletricamente neutro, ele tem que ter o mesmo número de elétrons, o mesmo número de prótons. Então, se ele tem 3 prótons, ele tem 3 elétrons, e aqui estão divididos em 2 camadas eletrônicas, que nós já vamos estudar um pouquinho mais para frente. Se a gente fosse medir a massa do lítio, qual é o número de massa do lítio? É o número de prótons mais o número de nêutrons, então está aqui a formulazinha, né? O número atômico mais o número de nêutrons, então o número de massa do lítio seria 7. Tudo bem? Então, continuando, mas e as camadas eletrônicas? Um átomo ele pode ter até 7 camadas eletrônicas, depende da quantidade de elétrons que ele tem. Então você tem 7 camadas e essas camadas elas são representadas na forma de letras. Então você tem aqui a primeira camada mais próxima ao núcleo é a camada K. Depois você tem a camada L, a camada M, N, O, P e Q. Então um número total de 7 camadas. Mas é claro que nem todos os átomos têm as 7 camadas. Alguns têm um só, outros têm 2, 3, isso depende da quantidade de elétrons. Cada camada vai aguentar ou vai suportar uma quantidade de elétrons. Então, começando aqui na tabela para você mostrando que na primeira camada, ou também chamada de camada K, cabem apenas 2 elétrons. Na camada L, que é a segunda, cabe 8 elétrons. Na camada M, cabe 18 elétrons. Na N, 32 elétrons. Na O, 32 elétrons. Na P, 18 elétrons. E na Q, que é a última camada, cabem 8 elétrons. Então esse é o número máximo de elétrons que cada camada comporta. Mas aí tem uma observação. Segundo a chamada regra do octeto, esse é o nome, regra do octeto, apesar de caberem 32 elétrons na camada N, ela se estabiliza com 8. Então, qualquer camada eletrônica pode se estabilizar com 8 elétrons, com exceção da camada K, que só cabe 2, então nem caberia os 8. Então, essa é a representação dessas camadas, desde a K até a Q. Então, K, L, M, N, O, P, Q são 7 camadas possíveis que um átomo pode ter. Lembrando que cada camada vai comportar um número máximo de elétrons, e que elas se estabilizam com 8 elétrons, com exceção da camada K. Então aqui tem uma representação de como seria isso. Então começando, vamos usar alguns exemplos para a gente ver como que é distribuído esses elétrons nessas camadas. Começando aqui, você tem o berílio e o oxigênio. O berílio ele possui no total 4 elétrons. Então se a gente fosse distribuir esses elétrons nas camadas, lembrando que a camada K, que é a primeira, só cabe 2. Então aqui eu coloquei 2 elétrons na camada K. E aí você vai para a camada L, que é a próxima camada. Na camada L, então como ele só tinha 4, colocamos 2 na primeira, sobrou mais 2 na última camada. Então é assim que representamos o átomo de berílio. Então 2 elétrons na camada K, 2 elétrons na camada L, sendo que ela suporta até 8. Outra coisa interessante de se observar, que aqui o berílio está eletricamente neutro. Veja que o número de prótons aqui é 4 e o número de elétrons também é 4, distribuídos nas duas camadas. Então, se nós fôssemos representar isso, ficaria dessa forma. 2, 2. Então, 2 na camada K, 2 na camada L. Já o oxigênio ele possui 8 elétrons. Então, vamos distribuir nessas camadas. A primeira camada cabe 2, então nós colocamos o 2. A segunda camada cabe no máximo 8. Mas se ele só tinha 8, já gastamos 2 aqui no primeiro, né? Então sobra 6. Fica 6 elétrons na segunda camada. Então, assim que fica a distribuição do oxigênio. Olha. Vejam, 2 elétrons na primeira camada e 6 elétrons na segunda camada. Outra coincidência aí, que o oxigênio também está eletricamente neutro. Veja que ele tem aqui 8 prótons, né, 8 partículas positivas e 8 partículas negativas, mantendo então aquilo que nós chamamos de ele está eletricamente neutro. Então não perdeu nem ganhou elétrons. Então era essa a nossa aula. Na próxima aula nós vamos falar um pouquinho sobre os elementos químicos e finalmente entrar na tabela periódica. Tudo bem? Um abraço e até a próxima.